Glória a Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Desses presidentes, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Mas o mesmo Daniel distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizessem confirme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Pode se sentar e estar à vontade. Glória a Deus. O Deus que visita em todos os lugares. Daniel na cova dos leões. Daniel, tido na Bíblia como o profeta maior, foi ainda jovem, escravo para a Babilônia, exilado. E Daniel e mais alguns jovens foram escolhidos para assistirem perante o rei dos judeus, né? Jovem dos judeus. Podemos destacar então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A história dos 3 é outro detalhe, outro milagre que o Senhor operou. Mas nós vamos posicionar nossa mente, nosso coração, nosso conhecimento aqui no que Deus fez para um desses 4 moços, que era Daniel. Que com certeza Deus tinha com Daniel um propósito diferente que com toda aquela geração de judeus que foram exilados na Babilônia. Daniel adquiriu da parte de Deus o espírito excelente, o espírito de conhecimento, mas junto, acoplado ao conhecimento, Daniel tinha humildade tanta, e ele tinha uma dependência. Vai prestando atenção nas lições que nós vamos precisar para nós termos a resposta de Deus às nossas indagações e a solução vinda do céu, vinda de Deus para os nossos problemas, que fatalmente estarão no nosso transcorrer, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Ela é pautada por problemas e dificuldades. Até porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições.
aflições. Aflição é um estado de espírito muito ruim, um tempo de dificuldades que a gente passa e parece que tudo se acabou, parece que nós não temos solução para nada, não podemos resolver nada, não temos saída para isso ou para aquilo. Aflições. Mas em todas as aflições, por maior que seja ela, houve a promessa do Senhor de estar com a igreja, de estar com o seu povo. Em qualquer dificuldade, em qualquer dor, o Senhor estará com você. E nunca pense que a sua cruz é maior que a sua força. Não, o Senhor teu Deus te dará condição e te dará vitória, para naquele dia você entregar para o Senhor as suas obras e você glorificar o Senhor no dia da Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O profeta então adquiriu um espírito de sabedoria, diferente de todas as pessoas. Observa que ele se destacava no meio de todos os príncipes da Babilônia. Ele se destacava ali, com pleno conhecimento, com a sabedoria e com a humildade, a ponto de o rei pensar em colocar ele acima de todo mundo, para ele liderar todo mundo naquele reino. O rei da Babilônia amava Daniel. Você não conquista a amizade da pessoa, ainda mais aquele que te faz cativo. Você não conquista a amizade daquela pessoa, a admiração daquela pessoa, se não for com obras boas e no caso de Daniel, o Espírito excelente de Deus que estava sobre ele. Tanto que o rei, era como se o rei deixou o pessoal, é como se fosse no Brasil, estivesse aqui no Brasil, alguns judeus lá de Israel, logicamente iriam passar a melhor parte para os brasileiros. Claro, vamos receber bem israelitas, venezuelanos, vamos receber bem cubanos, americanos, escoceses, qualquer pessoa que quiser vir para o Brasil pode vir, portugueses. Só que a fatia é melhor para os brasileiros. Agora o rei da Babilônia aqui queria entregar a peça principal na mão do profeta Daniel, que era judeu. Porque em Daniel havia um espírito excelente que em nenhum jovem babilônico havia. E aí aquelas pessoas da Babilônia, aqueles coleguinhas de Daniel, encheram seu coração de inveja, de maledicência, ciúmes. E eles, em conluio com eles mesmos, com certeza, nós temos isso no Brasil. Nós temos isso no Brasil. Houve até um ditado aqui um tempo que no Brasil o errado é o certo e o certo é o errado. Uma pessoa falou isso há muito tempo na televisão. Então, tipo assim, a honestidade é posta de lado, como a palavra de Deus fala. Mas o que acontece, sabe o que é? É que na palavra de Deus, às vezes nós deturpamos, por não estudar muitas vezes, não vem nos cultos que precisa vir, e aí há muitos crentes deturpam por não conhecer. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que naqueles dias Deus ia permitir a operação do erro, ia permitir que a mentira prevalecesse para as pessoas acreditarem na mentira. Não que Deus goste da mentira, a mentira é filha do diabo, mas Deus permitiria por um tempo. A mentira tem perna curta, né? Só em alguns partidos políticos que ela dura pra caramba essa mentira, e vai, e as pessoas acreditam. Mas irmãos, esses príncipes babilônicos, eles então, de conluio uns com os outros, formaram uma panelinha, sem o conhecimento do rei, com certeza, que depois veio a ter o conhecimento. E eles falaram assim: nós temos que achar alguma coisa contra Daniel, senão ele vai herdar tudo aqui.
ele vai ficar sendo mais importante, tudo que for honra vai para ele, porque, sinceramente, nós não podemos com ele não. A principal qualidade do cristão, nossa principal qualidade é a humildade. Porque o crente arrogante, ele não aprendeu com Jesus isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois que você aprender a ser humilde, manso de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, o que há de mais triste é ter a alma cansada, é não ter paz, é transcorrer a vida com angústia, com depressão. As coisas não fluem. Você pode ter tudo. Teve uma época aqui que em Formiga parece que bateu o recorde de suicídio. E vezes por vezes acontece isso. E até com pessoas da alta sociedade, pessoas ricas. Porque entra numa aflição, numa angústia, porque falta a paz de espírito, falta a mansidão, falta o descanso para a alma. E esse descanso, essa paz, é só Jesus que pode te dar. Aquele ditado, que o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Não busca. Ele busca sim. Ele busca uma pizza, ele manda trazer cerveja, ele manda trazer uma televisão nova, ele manda trazer instrumentos, ele manda trazer mulheres, ele manda trazer isso, manda trazer aquilo, mas não traz a paz de espírito que a alma precisa. O que traz a paz é Jesus Cristo. Ah, mas para mim alcançar essa paz, eu tenho que estar num estágio. Durante muito tempo nós aprendemos, eu lembro, o pastor também deve lembrar, que houve uma época que o evangelho, ele era um evangelho de repressão. Você não podia nem olhar para o lado que Jesus estava triste com você. Tinha mulheres que não tomavam banho de medo de Jesus ver ela tomando banho. Isso, sabe o que é isso? É a ignorância, enxergar Jesus de uma forma que ele não é. Tem muita gente mostrando um Jesus mau, um Jesus castigador, um Deus carrasco, tirano. O meu Deus não é isso. Então, para você adquirir a paz de espírito que é necessário para você viver bem, para você dormir bem, para você ser feliz, basta você dar lugar ao Espírito de Deus. Basta você estar na presença do Senhor, desejar Deus. O Salmos 37 vai te falar, a partir do versículo 5 em diante, quando manda você descansar em Deus, agradar de Deus. Muita gente quer a bênção, muita gente quer as campinas verdejantes e as águas tranquilas do Salmos 23, mas ainda não aceitaram Jesus como seu pastor. Verdade. E aí eles armaram contra Daniel. E eles armaram, o que eles usaram? Vamos usar a autoridade máxima, o rei. Chegaram no rei e falou: rei, é o seguinte, nós aqui estamos tentando engrandecer o reino, o seu reino, reino dos medos e persas, ó rei Dario. Então nós aqui queremos dar uma ideia para o rei, que no espaço de 30 dias, ninguém vai poder fazer oração e pedir nada a ninguém, a nem homem, nem Deus nenhum. Deus com letra minúscula, está escrito aqui. Não vão poder fazer petição a Deus nenhum, mas só a ti, ó rei, porque tu és soberano, tu és um Deus para nós. Olha aí. E o rei, você sabe que essas pessoas não tinham conhecimento de Deus. Escutava falar, mas não tinha conversão. O crente perde muito por não ser convertido, por ouvir falar de Deus, por ouvir falar do que aconteceu com o Javi, do que aconteceu com o pastor, do que aconteceu com o Léo, do que aconteceu com as irmãs. Mas eles não sabem o que acontece realmente entre ele e Deus. Nós precisamos, cada um de vocês, ter experiência com Deus, e para isso basta você ter Deus como seu amigo.
E se eu mandar levantar a mão, todo mundo vai levantar. Quer ser amigo de Deus? Com certeza. Já pensou você ter o general da guerra com você? Você não perde batalha nenhuma, que ele está contigo. E o rei, na sua vaidade, foi lá e assinou. Então pega o seu anel, timbra e lavra a escritura e sela com o seu anel real, para que esse edito não venha a desvanecer. E o rei pegou e fez. Aí o que acontece? Eu não li na Bíblia, que a leitura é muito grande, mas eu vou transcorrer para vocês. Essas mesmas pessoas pegaram e afixaram esse edito nos lugares, nas praças, nos postes, nos lugares onde quer que havia condição de colar, de pregar esse edito, colocaram. Não pode mais fazer petição a ninguém, nem a Deus, nem a homem, nem a ninguém, só ao rei Dario. Acontece que quando eu cheguei aqui nessa noite, eu vi o pastor orando. Eu vi o pastor orando por vocês. Eu vi o pastor aqui apresentando a igreja. E Daniel tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel olhava para o lado de Jerusalém. A janela ficava para o lado de Jerusalém. E ele orava. Não fala que ele ajoelhou, a posição não é o que menos importa. Você pode falar com Deus deitado na sua cama. Você fala com Deus tocando teclado. Você fala com Deus lavando roupa. Você fala com Deus trabalhando de pedreiro. Você fala com Deus capinando a sua horta, fazendo comida. Tudo você fala com Deus. Por isso que Paulo falou: ora em todo tempo. Orando em todo tempo. Na hora do almoço, do serviço. Porque Deus vai te livrar na hora que você não espera. Na hora que você não está esperando. Igual aconteceu comigo, que são tantos testemunhos. Eu ficaria doido por tanto. E aí fizeram o edito. O rei assinou. Então pegaram Daniel. Ó rei, esse edito aqui está valendo? Tá. Está valendo, não pode revogar. Pois é, mas tem uma pessoa que não faz caso de ti. Quem? Daniel. Ele ora 3 vezes ao dia ao Deus dele e fica pedindo, e não é o Senhor que está pedindo. O rei gostava de Daniel. O rei amava Daniel. Daniel havia conquistado a admiração do rei Dario. E o rei se viu então numa encruzilhada sem saída, como se fosse uma bifurcação, e ele não tinha como sair daquele lugar ali, um beco sem saída, quer dizer. O rei chamou Daniel e falou: Daniel, falou essa frase: o teu Deus, a quem você continuamente serve, esse teu Deus te livrará. Oh, glória! Olha o profeta. É Deus. Olha o profeta estranho. O rei da Babilônia. Não tinha nada a ver. Homem de Deus, Daniel. O Deus que você continuamente serve, ele te livrará. Aleluia. O rei falou isso mesmo. E ele sabia a sentença qual? Ser lançado na cova dos leões. Os leões naquele momento já estavam esperando, sem alimentar, porque a sentença foi lavrada com a escritura real. O anel encaixava e timbrava o edito. Então não tinha mais como Daniel fugir. Não tinha mais jeito. A visão humana seria a morte certa. Na lógica dos homens, era a morte. Quantos leões? 5, 6, 10, 8? Não sei. Eu só sei que um homem não é páreo para um leão filhote. Ainda mais um leão adulto. Tá bom. Só que o Deus que eu cantei aqui, o Deus que eu acho que o pastor com certeza fala para você, é o Deus do impossível. É o Deus
que faz o impossível para te dar livramento e para cuidar do seu povo, para cuidar da igreja. É um Deus que não tira os olhos do seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Aleluia. E lançaram Daniel na cova dos leões. Pegaram uma pedra e fechou a entrada. E aqueles homens inimigos de Deus, inimigos de Daniel, acusadores de Daniel, aqueles homens festejaram. E transcorreu aquela noite em que o rei não quis comer e não quis beber, porque foi a seriedade que ele encontrou, porque o amigo dele, mesmo que é um amigo de terra estranha, mesmo que é um amigo escravo, mas é uma pessoa que o rei tinha simpatia, que o coração do rei Dario se afeiçoou a Daniel. E aquele homem precioso, aquele homem que o rei tinha a máxima confiança nele, aquele homem seria destruído pelos leões na ótica humana. Só que tem uma coisa: se o incrédulo, se o que não conhece Deus, acredita que Deus faz o impossível, quanto mais você que encher o seu coração do Espírito Santo de Deus e da presença do Senhor, acredita, Deus vai agir em teu favor. Deus vai tirar toda a pedra que te atrapalha. Deus vai tirar tudo aquilo que te faz chorar, que te faz sofrer. Deus vai tirar a angústia da tua vida. Deus vai te dar livramento. Deus entra com providência nesse tempo, ou num tempo muito antes que você espera. Aleluia. Passou a noite e o rei foi lá na porta da cova dos leões, onde estava uma grande pedra, uma pedra que um homem não movimentava ela, caçava vários homens para tampar ali. É realmente uma pessoa não sair, para os leões também não sair. Vocês entendem, né? Era uma pedra grande. O rei chegou lá de manhã cedinho, de madrugada. Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso, Daniel, o teu Deus te livrou? Se ele não acreditasse, ele nem ia perguntar. Se o rei não acreditasse que Deus havia guardado Daniel, ele nem ia lá perguntar. Mas ele perguntou pelo costume: Daniel, o teu Deus te deu livramento? E nessa noite eu pergunto: o teu Deus te deu livramento? O teu Deus te deu vitória? Daniel falou: ó rei, vive para sempre. Sim, ó rei, eu estou bem. O Senhor meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele é com você, como foi na cova com Daniel. Queima o leão com fogo santo, fogo do céu. A Bíblia. Aleluia. Acho que, primeiro, acredito que os leões, se sentissem cheiro de carne, com a fome que estavam, vorazes, iam despedaçar Daniel. Só que quando chegavam perto de Daniel, tinha um fogo e vitória. Tinha um fogo que vinha do alto assim, e os leões afastavam. Os leões tentaram várias vezes, conjecturando eu, imaginando eu, na minha visão espiritual, no meu universo aqui, de conjecturas, imagino eu que o leão chegou perto de Daniel, mas tinha uma tocha de fogo envolvendo o profeta Daniel, e aqueles leões não conseguiam chegar nele. Glória a Deus. Satanás, o sonho de Satanás é destruir você, destruir a mim, destruir você. Ele já tentou muitas vezes comigo, muitas vezes, mas maior é o que está com você do que está lá fora. Maior é a graça do Senhor sobre a tua vida do que a ação do diabo contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno
não prevalecem contra a igreja do Senhor. Glória a Jesus. Deus. E aquele que falou, eu estou na grande obra, de modo que não descerei. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu aqui? O rei abriu de pressa e tirou. Daniel, vem. E os leões quietinhos lá. Agora traz os acusadores aí. A Bíblia fala uma coisa: que um dia, no dia de Deus, não é no dia meu, não é no dia que eu quero, porque eu sou imperfeito, eu sou muito fácil de errar. Num dia, nós vamos ver a diferença do justo e do ímpio. Aleluia. Nós vamos ver a diferença do que mata, do que engana e do que rouba. Nós vamos ver a diferença do servo de Satanás pelos servos do Senhor. Mas naquele dia na Babilônia, aqueles homens viram a diferença naquela hora. Pegou os acusadores de Daniel. Chama eles, o rei. Chama todos eles. Irmão, mas foi. Julgaram. Jogados na cova dos leões. Antes deles chegarem, os leões despedaçaram eles. Sabe por quê? Naqueles homens não tinha o fogo e não tinha vitória. Naqueles homens não tinha a presença do Deus Altíssimo. O leão chegava em Daniel, o anjo com a tocha de fogo fechava a boca do leão. E o leão não tinha como. Eles tentavam, é como se Daniel estivesse numa campânula de proteção, que nada atingia ele, nem leão, nem fogo, nada atingiria Daniel, porque ele estava coberto no fogo do Senhor. Mas aqueles homens acusadores, Deus deixou, entregou a sorte. Ele não acusou meu servo, agora vai, não tem compromisso com vocês. Deus tem compromisso com a igreja. Deus tem compromisso com você. E eu te digo nessa verdade, o Senhor, como foi com Daniel naquela cova dos leões, Ele é com essa igreja, Ele é com você, onde você estiver me ouvindo, em qualquer parte do mundo. O Senhor é com aqueles que louvam e bendizem o teu nome. Que Deus abençoe.